Pai, o Senhor nos criou e nos facultou a livre escolha. Todavia, sempre nos oferece propostas divinais. São aquelas que, ao aceitarmos, certamente tudo correrá bem, porque elas procedem de um coração amoroso, de Pai, que por acaso ainda pode ver o fim desde o princípio e tem todo o interesse em nos ver felizes e realizados. E ninguém mais nessa vida é capaz de nos oferecer realização real e consistentemente verdadeira que não o Senhor. Mas, envoltos às propostas desse mundo e das circunstâncias que tão de perto nos assediam, somos muitas vezes levados por ondas contrárias à graça que vem do céu, a experimentarmos algo diferente daquilo que é eterno. E desta maneira acontecem as terríveis frustrações da vida, tristeza, às vezes até o caos, por causa da nossa teimosia e falta de percepção, porque não houve comunhão suficiente para sermos impressionados pelo Teu Espírito a tomar uma decisão inteligente, provinda de Ti. Então que a lição, Pai, desta semana, morrer como semente, número 12, venha nos estabelecer no íntimo de nós mesmos uma condição mais ímpar, que raízes se perfaçam em nós para frutificar em solo fértil, para darmos frutos para a Tua glória e para termos a realização nessa vida, porque para isso fomos criados e não fomos deixados só nesse mundo, mas amparados pelo Teu Divino Espírito, pelo amor de Jesus. É nesse nome que oramos. Amém, Senhor. Amém. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, certamente produzirá muito fruto. Evangelho de João 12:24. Agora, vamos entender as premissas que Deus nos oferece. Primeira, submissão à vontade divina. É o cerne das bem-aventuranças. Assim como o grão que cai da espiga do trigo. Vejamos bem, ele não tem controle sobre o solo que ele vai cair, nem um local qualquer que ele possa estar. Depois, em segundo plano, existe o período da espera, não é verdade? Ele sabe ou não sabe sobre o futuro. Não pode nem sequer imaginar. Em terceiro, existe a morte. O grão não pode se tornar uma espiga inteira de trigo, a menos que ele desista de sua situação segura e confortável de um grão. Deve morrer. Isto é, deve abandonar o que sempre foi para que possa ser transformado de semente para uma planta frutífera. Amém?
Se sabemos que a vontade de Deus é a melhor para nós, por que temos tanta dificuldade em aceitá-la? Vejamos bem o que significa submissão para o serviço. No livro de Filipenses, no seu capítulo 2, verso 3 e 4, em especial, diz que nada devemos fazer por contenda ou por vanglória, buscando que nós sejamos tônica do que estamos fazendo, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É fácil fazer isso? Para nós seres humanos, não. Porque não é humano esse tipo de procedimento. Só o Espírito de Deus em nós é capaz de nos tornarmos inferiores aos outros, servos ou aprendizes de. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para com o que é dos outros, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Amém. Submisso para o serviço. Jesus de Nazaré, nosso modelo. E se seguirmos o modelo nos dado pelos céus, que desceu até aqui para viver entre nós e nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, nós nunca mais vamos ser vítimas deste mundo caótico. Seremos surpreendidos pelos céus. Nos tornaremos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens de alguém que se atreveu a ouvir e a viver a proposta dos céus, ouvindo a voz de Deus. Amém. Morrer antes de conhecer. Romanos 12, 1 e 2 nos apresenta algo muito profundo nesse livro sagrado chamado Bíblia. Quando Paulo diz, na linguagem de hoje: irmãos, eu suplico a vocês, pelo amor de Deus, que vocês ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto consistente, onde só Deus é exaltado. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Paulo descreveu como conhecer a vontade do Senhor e destacou um ponto. Se você deseja saber qual é a vontade de Deus, tem que sacrificar-se primeiro. Mas nós não somos dados ao sacrifício. Pelo contrário, nós gostamos das benesses do prazer, não é verdade? Apenas a mente renovada, como diz o apóstolo no verso 2 de Romanos 12, pode, de fato, compreender a vontade de Deus. Você já experimentou uma renovação da tua mente? Como?
pedindo ao Senhor, clamando a Ele, insistindo, jejuando, até que Ele entenda, Ele quer mesmo uma mente nova. E você vai ter. Amém? Mas essa renovação depende de nossa desistência do eu, ou seja, morrer para o egocentrismo, para o egoísmo, para um ego desacerbado. Não era suficiente que Cristo sofresse por nós. Ele devia morrer. Sim, ele podia apenas ter sofrido tudo como ele sofreu na cruz. Um anjo poderia vir, arrancá-lo de lá, e todos vendo subir ao céu como filho do homem. Mas não, ele tinha que morrer. Eu repito, por mim, por você e por quem nele crer. Porque o salário do pecado é a morte. Ele tinha que pagar o salário das minhas iniquidades e das tuas, para cumprir a lei de Jeová, o que mostra que a sua lei é eterna. Amém? Peça ao Espírito Santo que lhe mostre as áreas para as quais você não está completamente morto, lá no íntimo do seu ego. De quais coisas o Espírito Santo precisa que você desista para se tornar um sacrifício vivo, santo e agradável para a glória de Deus e poder operar em tua vida algo novo e maravilhoso. Experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Você vai se impressionar. Você vai amar mais a Deus do que nunca antes. Deus permite que os crisóis tragam à nossa mente, a nossa atenção. Permite que o sofrimento não apenas nos ajude a confrontar o nosso pecado, mas nos dá a percepção de como Jesus se entregou por nós, para que sejamos novas criaturas. Amém. Disposição para ouvir é igual a consagração, através de um relacionamento mais afável e leal e prazeroso com Deus. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve, Senhor. 1 Samuel 3:10. E no verso 19, Samuel ia crescendo em graça, em formosura espiritual, e nenhuma, eu vou repetir, nenhuma de suas palavras, as de Deus, ele deixava cair por terra. Imagine se você vivesse assim. Eu quero viver assim. Eu vou fazer como o apóstolo, esmurrar o meu corpo, reduzi-lo à servidão, para que, apresentando a mensagem de Deus aos outros, não me venha achar reprovado. Fazendo com que as palavras de Deus entrem em meu coração e ali frutifiquem. Esse é o meu desejo. Eu creio que é o teu também. Vamos orar juntos no final dessa lição por isso. Amém? Disposição para ouvir. Tem que ter um coração que ama aquele que nos fala. Senão não vamos nos interessar pelas palavras provenientes dos seus lábios ungidos de amor e de graça. Você já ouviu aquela voz mansa, suave, delicada do Espírito Santo, mas atreveu-se a ignorá-la? Consequentemente, tudo pode ter dado errado. E você pensou mais tarde:
por que eu não ouvi aquela bendita voz falando aos ouvidos do meu coração. Romanos 8:26. Ele fala com gemidos inexprimíveis. Eu tenho que estar bem atento para ter convicção que é Deus falando ao meu coração. Ou a autossuficiência comandará a minha vida, assim como de Eva, que pecou. Por quê? Decidiu por si mesma o que era melhor e mais aprazível ao seu coração. Ela decidiu confiar em seu próprio julgamento. Quando confiamos em nossos próprios méritos ou julgamento das coisas, em vez de confiar na palavra de Deus, nos abrimos a toda sorte de problemas. Quando Deus fala, os filhinhos que ouvem, obedecem, seguros que estão fazendo a melhor proposta de suas vidas. A palavra de Deus é uma lei para os que o amam e confiam nele. Portanto, a lei de Deus está na Bíblia inteira. E os 10 mandamentos em Êxodo 20. Sim, é simples. A história de Saul, ela é regada a um molho de autossuficiência. Deus mandou Samuel até ele para ungí-lo como rei. Mas, como não esteve atento às palavras do Senhor, a tragédia decidiu segui-lo. Que pena! Podia ter sido um grande rei, ungido pelo profeta de Deus. 1 Samuel 10, verso 1. As instruções foram dadas especificamente no verso 8. Mas Saul teimosamente desobedeceu. No verso 11 de 1 Samuel 10, é um texto terrível para se ouvir. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E há um outro texto em Jó 9, verso 4, na Bíblia Viva, que diz: é impossível alguém desobedecer a ele, referindo-se a Deus, e ser feliz nessa vida. Repito, Jó 9, verso 4. O que você quer para a tua vida? Você foi criado para ser muito feliz. Amém, meu irmão, minha irmã. Em todos os aspectos, os caminhos que Deus desenhou para você são caminhos de paz, caminhos de delícia, como está lá em Provérbios 3:17. Mas nós acabamos nos enredando por outro caminho, um caminho qualquer, que nosso coração decidiu seguir. E os resultados podem ser fatídicos. São substitutos. Confiar em substitutos para Deus. Colocar alguma coisa no lugar de Deus, como muitas pessoas têm feito. Quando se sentem deprimidas, compram algo que não é capaz de fazê-las felizes. E assim, se intrometem em dívidas. Outras, quando se sentem inadequadas, buscam alguma coisa que possa lhes proporcionar
algum tipo de fama, mas acabarão se frustrando, porque só Deus pode nos fazer luzes que venham a brilhar. As verdadeiras estrelas são as que Deus criou, não o homem. Algumas, quando têm dificuldades relacionais com seu cônjuge, procuram outra pessoa para lhes dar intimidade e emoção e acabam amaldiçoadas e arruinando suas famílias. Percebe o que faz os substitutos? Pode ser que essas coisas aliviem a pressão, não é verdade? Na hora H, somos induzidos a crer nisto e até sentir por alguns instantes, mas não resolvem necessariamente nada do problema em que estávamos em volta. Somente a ajuda sobrenatural de Deus pode me livrar. Por quê? Substitutos. Veja 3 deles que podemos usar no lugar de Deus. A lógica humana, vezes o nosso Deus, que nos capacita por revelações divinas a tomar uma decisão. E ele é ilógico e age sobrenaturalmente, amém? Assim como abriu o mar, não parece lógico? Ele podia ter soprado sobre os egípcios, ou feito com que aquelas montanhas do Sinai se desmoronassem sobre eles. Mas ele preferiu abrir o mar em 2 partes. Ele podia fazer com que naquele deserto chovesse e eles enchessem seus cântaros, mas ele preferiu que a água fosse vertida de uma rocha seca, árida, com um pedregulho. Ele é ilógico, ele é sobrenatural, ele é divino. Agora, bloquear os problemas de nossa mente quando precisamos de soluções divinas? Não devo bloquear o problema, mas devo entregá-lo, colocando ele no altar, pela fé. Que haja o Senhor a favor daquele ponto que está ferindo a minha alma. Outros preferem fugir da realidade e evitar Deus, ao invés da comunhão com Ele, para obter o poder divino. Que não haja substitutos em nossa vida. Peça a Deus que, se há algum, que Ele tire pela sua misericórdia e mostre quem Ele é de verdade. Amém? Não podemos viver para Deus sem nos tornar um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Sem viver abertos à voz divina. Submeter nossa vontade à vontade do Pai. E ver os perigos de confiar em nós mesmos e em substitutos da sua palavra. O poder de Deus é tudo o que nós necessitamos. A submissão à vontade divina é o cerne da vida cristã. Por isso o Senhor pode permitir que os crisóis nos ensinem a depender dEle. Orientação da criança. Página 193. Agora, na conclusão, veja bem. O que significa morrer como semente? Conforme o verso áureo dessa semana. Eu apelo que você entre em oração para compreender a alta significância que essa lição quer nos outorgar.
Veja, oferecer algo substancioso após a morte. Só Deus pode nos conceder tamanha e gloriosa promessa. Vida após a morte. Alguns estão vendendo essa proposta através de medicamentos, através de elixires, através de nova era, através de seitas e religiões que não seguem os ensinos bíblicos originais. Veja como os bereanos está escrito: se estiver, cumpre; se não estiver, despreze. Porque para viver após a morte, eu só tenho que seguir o que está escrito, confiar nas palavras eternas de um Deus eternal. A morte é um elemento fascinante em todas as religiões. Você sabe disso. No cristianismo bíblico, ela tem duas conotações. Por um lado, é o resultado do pecado e sua punição. Por outro lado, a nossa vida com Deus começa com a morte para o pecado, meu irmão. Somente quando experimentamos a morte para o pecado, podemos desfrutar plenamente a vida no reino de Deus. A morte para o pecado nos leva a superar e confrontar a morte que resulta do pecado. Isso é possível por causa da morte de Cristo por nós. Aleluia! E permite que Ele habite em nós. Quando o eu morre, Cristo habita. Não mais eu, mas Ele. Como dizia o apóstolo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. O próprio Espírito implementa a transformação de nosso caráter, a imagem de Jesus Cristo. Isso é fantástico. Isso é tudo o que precisamos para cumprir a nossa missão. Se não experimentarmos a morte para o pecado, seguiremos com uma vida de egocentrismo, de autosserviço e de completa insanidade espiritual. Não, esse não é o plano de Deus para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ensina-nos a morrer para esse eu não consagrado, para que tenhamos ter uma nova vida, uma vida abundante, uma vida eterna que comece a partir da hora em que morremos como grão de trigo que cai na terra e torna-se uma plantinha que venha dar bastante semente, frutos para a vida eterna. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado por essa lição.